que se organiza o Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta? Então a gente está no 8º Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Existem outros encontros em outros países, já foi uma tradição que a gente trouxe de outros países aqui, mas o Brasil também é um dos pioneiros a fazer encontros nacionais desse tamanho, um tamanho que a gente tem aqui, com 120 pessoas, né? É bem grande. É adorar os nossos deuses, viver um pouco essa grande tribo que é o druidismo. Os nossos planos é que os encontros durem muitos anos, que tem o 20º, 30º Encontro Nacional Brasileiro, né, de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, e que ele vá para todas as partes do Brasil. Para o Rio de Janeiro, que ainda não recebeu, para Brasília, Goiás, o Distrito Federal, que ainda não recebeu. Tem vários estados que ainda não foram sede, e a gente deseja que ele vá para todos esses e que alcance o maior número de pessoas possível, que seja acessível para o maior número de pessoas possível, para que o druidismo também esteja acessível. O que é o druidismo? O druidismo é a espiritualidade renascida e inspirada pelos antigos sacerdotes dos antigos povos celtas, os druidas. É uma religião, ou melhor, um conjunto de religiões, de movimentos espirituais que teve seu início no momento do Renascimento, que nesse ano de 2017 está completando 300 anos desde o seu renascimento, que ocorreu na reunião de Mount Haemus Grove, na Apple Tree Tavern, em Londres, há cerca de 300 anos atrás, quando um grupo de entusiastas e estudiosos, antiquários daquela época, fascinados pela ideia de uma espiritualidade como a dos druidas, que eram representados como homens sábios, filosóficos e em profunda comunhão com a natureza, decidiram tentar recriar o druidismo para si. E o que acontece no Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta? Acontece, a gente estuda muito, tem palestras, tem workshops, a gente fala de oráculos, a gente se aprofunda nos deuses, a gente tem ritos dos solstícios, ritos de cura, e a gente se diverte. No 8º Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, está acontecendo o grande jogo do Taimbó. O que é o Taimbó? É o grande roubo de vacas. Os celtas, nos seus mitos e na sua história real mesmo, uma coisa que sempre definiu a história dos celtas, das tribos celtas, era o roubo de gado, roubo de vacas. Muitos dos grandes mitos celtas começam com um roubo de gado, de um rebanho ou de um gado valioso específico. Então, para os celtas, pouco importava ouro, pedras preciosas, não que eles não gostassem, eles gostavam muito, mas a riqueza era a vaca, era o gado, era o que se comia, era o que salvava a vida no inverno. Então, nós adaptamos para uma brincadeira, uma série de competições que é o Taimbó. No Taimbó, existem 4 equipes, cada equipe representa uma província da Irlanda e eles têm que competir em diversas habilidades. Os vates competem para saber quem sabe mais de erva, saber os seus gostos, saber as suas funções, para que serve magicamente e botanicamente, e na medicina dessa planta, o que temos? Mas também os guerreiros competem, tem cabo de guerra, tem destreza com as espadas, tem também a esperteza, porque a gente tem quiz durante as palestras que as pessoas têm que acertar no menor número de tempo para conseguir a sua vaca. E elas ganham vacas, ganham vaquinhas de pelúcia. A equipe tem que guardar o seu rebanho, porque como é um roubo, as outras equipes podem roubar.
E também vamos ter o grande dia do Taimbó, em que as equipes vão ter bases para preencher, tudo baseadas nas lendas que nós contamos durante o ano sobre a cidade. E em cada base eles vão ter uma missão. Cumprida a missão, eles ganham vacas. E ao final do evento, desses 4 dias de eventos, o grupo com maior número de vacas vence a competição e será premiada. Então, a brincadeira, além da gente reviver de uma forma muito lúdica esse grande mito do roubo de vacas, é interagir, é divertir e mostrar para a tribo, para a comunidade, um pouquinho das suas habilidades. Eles viviam em 4 cidades, 4 cidades guardavam 4 tesouros, 4 tesouros geraram 4 províncias. 3 reinos geram a vida, 3 elementos formam um reino. 3 elementos no reino abaixo, 3 elementos no reino à volta, 3 elementos no reino acima. 9 elementos formam 3 reinos. 4 direções existem em cada mundo. 4 direções no mundo abaixo, 4 direções no mundo à volta, 4 direções no mundo acima. 12 direções existem em 3 mundos. De 12 direções sopram 12 ventos. 12 ventos são 12 sopros de cura, 12 sopros de fole na tríplice chama. A tríplice chama de Breed. Corigória transborda em ti, incubação e aquecimento nutrem o teu destino. Tu és parte da tribo, a tribo é filha de Breed. Breed, filha do Daia, filho de Elarra, filho de Delbai, filho de Net, filho de Inui, filho de Aului, filho de Tati. Entre todos há uma deusa chamada Breed. Vai deixando o som do mar entrar no ouvido de vocês. Assim que a gente cantar para Manana e começar o som dos tambores, deixe que Manana venha buscar essa barca. Então respirem profundamente, conectados à força do mar. De raio de sol e um pouquinho da luz do luar. Põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. Caindo flor, tá 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 caindo flor. Havia uma árvore antiga, frondosa e bela. Havia uma árvore, mas ela não era uma floresta. Havia duas árvores ligeiramente parecidas. Mas uma árvore não era outra, e as duas árvores não eram uma floresta.
havia 3 árvores. 3 árvores ligeiramente parecidas, mas uma mais igual que a outra em certos aspectos. Havia 3 árvores e as 3 árvores não eram uma floresta. Havia 9 árvores. 9 árvores com uma miríade de características. 9 árvores parecidas em alguns pontos, diferentes em outros. Mas as 9 árvores não eram uma floresta. Todas as árvores possuem semelhanças. Todas as árvores possuem diferenças. As flores de algumas são mais chamativas, outras têm cores diferentes. Algumas são frondosas, outras são ásperas. Algumas têm espinhos, outras cascas. Outras apenas um tronco duro e liso. Havia muitas árvores, mas somente com todas juntas se forma uma floresta. E assim, é isso que eu desejo ao druidismo brasileiro. Muitas árvores, diferentes em suas características, unidas em suas semelhanças, mas juntas, formando uma floresta. Não uma, não 2, não 3, não 9, mas todas as que pudermos, pois só com muitas árvores, assim nasce uma floresta. O druidismo é e sempre foi uma religião de famílias, uma religião de clãs, de tribos. Tanto o druidismo é uma religião que fala da família, que a gente não fala só em um tipo de ancestral. Nós falamos em 3 ancestrais, 3 famílias de ancestrais. Então nós temos o ancestral que todos nós conhecemos, que é aquele que nos deu a nossa carne e o nosso sangue, aquele que nos ensinou a fala, aquele que nos encobriu à noite e deu um beijo de boa noite, nos colocando na cama, aquele que nos contou histórias quando nós éramos crianças no colo. E a gente honra, nós honramos os ancestrais do nosso sangue. Mas nós temos também os ancestrais da nossa terra, aqueles que construíram as cidades que nós habitamos, aqueles que plantaram as árvores que fazem a nossa sombra, que dão os nossos frutos. E antes deles, aqueles que aqui viveram quando não haviam cidades, aqueles que viveram em meio à mata, aqueles que primeiro nomearam os vales e rios e as plantas e os animais. E nós honramos os ancestrais da nossa terra. E nós temos os ancestrais do druidismo, aqueles que primeiro honraram os deuses que nós honramos, aqueles que primeiro fizeram cantos em honra a Manannan, a Bride, a Aldaida, a Morrigan, aqueles que primeiro chamaram uns aos outros de clã, de tribo e de irmãos. E nós honramos aos ancestrais do druidismo. E é por honrarmos as nossas 3 famílias que o druidismo é uma religião da família, uma religião de muitas pessoas formando uma tribo e muitas tribos formando um povo.
em honra ao druidismo sempre vivo, na terra sempre viva, nossa grande mãe, que aqueles dos planos divinos superiores, das grandes bênçãos que desce sobre todos nós e nos mantém cada um. Eu peço, espíritos beneficentes e almas druídicas, aceitem a ajuda de nossos braços e de nossas forças, para que ela seja harmoniosa com vossas inteligências. Venham nos ajudar, nos guiar, nos aconselhar, para que de nossos esforços conjugados renasça um mundo mais belo, no qual viverão eternamente nossas almas, em plena harmonia com o todo, sob a luz do incriado. Auen. Dentro daquilo que eu ensinei e que eu quero ser sempre a primeira aluna a aprender que a vida é um tabuleiro e nós estamos nos jogos dos deuses, dos quais nós não somos somente peças, mas somos reis e rainhas. Pela soberania da terra, nós temos que nos lembrar que ser chefe de um clã, e ser druida é basicamente ser chefe de um clã. Nós estamos aqui para servir e servir ao que os nossos irmãos nos colocam. Por mais que nós não concordemos ou não vejamos o sentido, temos que estar aqui para servir, para somar. E com a bênção de um ancestral querido que a minha escola reverencia, humano, que é Vercingetorix, e que preferiu guerrear contra os romanos, mas estar a serviço de seu povo, não importasse qual seria o preço que ele teria que pagar por isso. E pedindo as bênçãos do Dagda, que também rei, teve em suas mãos o papel de tomar decisões. E não importasse o que viriam dessas decisões, as decisões seriam sempre o de compartilhar a vontade de seus seguidores, principalmente na hora de compartilhar a soberania da terra. Que os deuses, que o Dagda, nosso grande, supremo druida dos druidas, e que os nossos ancestrais, particularmente Vercingetorix, nos deem a sabedoria de sempre nos lembrar do que é melhor, não para nós, mas do que é melhor para a terra e para todos os nossos irmãos que são filhos da terra como nós. E que ser rei seja sempre uma missão, seja sempre um serviço, seja sempre uma servidão feita com prazer, com alegria e com o amor da renúncia. Auen. O antigo sonho vem tomando corpo, com honra, amor, muita dedicação, leis, respeito às criaturas que abraçaram o druidismo e as demais. Que sob a luz do incriado desçam bênção sobre essa terra druídica e sobre todos os que tiverem o espírito reto, que ouse seguir a natureza. Amen. Mãe Terra, estamos em seu corpo. Mãe Terra,
cantamos sua canção, Mãe Terra, curamos o seu corpo, Mãe Terra, somos seu coração. Oh, errou, 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 oh, errou, 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 Mãe Terra, estamos em seu corpo, Mãe Terra, cantamos sua canção.